A paz, meu irmão. Aqui quem vos fala é o profeta dos últimos tempos. O pastor Renato vai trazer uma palavra de reflexão para todos os irmãos. Paz do Senhor, meus amados. Boa noite. Nós vamos trazer uma reflexão hoje, bem conhecida, chamada ressurreição. O que é a ressurreição? Você sabe que as pessoas comemoram no nosso país a Páscoa, mas eles não sabem, a maioria não sabe o que é a ressurreição. O que é a palavra ressurreição? Tornar ressurgir dos mortos, ressuscitar dos mortos. Então, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 28, versículo 1 e 2, vai fazer uma narração que diz assim as Escrituras: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e se assentou-se sobre ela. Versículo 3, e o aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. Então as mulheres foram ao sepulcro ungir o corpo de Jesus. A maior, realidade da ressurreição é que é a esperança do cristianismo, ou seja, sem a crucificação e a ressurreição não teria, ou seja, a fé que nós temos, e não haveria conversão também. Então, essas mulheres, mais do que elas, ou seja, discípulos de Jesus, elas são testemunhas da ressurreição, como também os 12 discípulos que se tornaram apóstolos. E o apóstolo Paulo fala da ressurreição, que 500 pessoas viram Jesus depois da ressurreição, ou seja, ele ficou 40 dias fazendo milagres ainda na terra antes de subir ao céu. Mas a ressurreição tem um ponto crucial para a nossa vida. A ressurreição traz uma nova vida para aqueles que esperam em Cristo. Ou seja, além de vencer a morte, porque ninguém nunca venceu a morte, só Jesus venceu a morte. E ele vencendo a morte, ele dá legalidade à vida eterna. Se Jesus venceu a morte, por que a sepultura ainda traga tanta gente assim? Mas haverá um dia que esse mesmo poder da ressurreição vai se tornar um corpo glorioso para aqueles que creem em Cristo. Amém. Então haverá uma esperança de vida eterna e transformação eterna. Então o mesmo corpo que Jesus ressuscitou, passou aquela parede com os discípulos, nós também receberemos naquele grande dia. Ou seja, Jesus tem poder sobre a morte só deteve ele 3 dias, deteve ele, não matou ele, a morte não matou ele. Segundo o relato dos evangelistas, a Bíblia diz que o sepulcro estava vazio. Por quê? Ele venceu a morte. Certamente, se fosse o meu corpo ou o seu corpo, que você que me vê e escuta, diria assim, nós iríamos entrar em decomposição. Mas, porém, a ressurreição traz um poder além de trazer transformação de vida. Jesus, ele vence a morte. Se ele não vence a morte, nós morremos, e a morte tem poder de lançar qualquer pessoa ao inferno, porque ela tem poder de sentenciar. O pecado entrou a morte entrou através do pecado, e a morte tem poder de sentenciar qualquer ser humano que não receba o Senhor como único e suficiente Salvador. Então aquelas mulheres foram ungir. O problema da ressurreição não era aquela pedra. A pedra estava na boca do sepulcro para quê? Para que os animais não comessem o corpo e também não violasse, ou seja, não tirasse o corpo dali. Então o cenário é totalmente do reino de Deus na hora que elas chegam ali. Então elas vão muitas mulheres, além de Joana, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago. Então outras também mulheres estavam com ele, segundo o relato de Lucas. E quando elas chegam, porque elas falam, quem é que vai remover esta pedra? Quem é que pode remover a pedra? A pedra era um problema para as mulheres. Então, ou seja, aquela pedra não foi rolada para Jesus sair. Aquela pedra foi rolada para as mulheres entrar. Ou seja, aquilo que é empecilho para mim, aquilo que eu acho difícil,
aquilo que eu acho obstáculo, o reino de Deus desceu naquele lugar. Então vai surpreender as mulheres, porque as mulheres estão conversando o quê? Com os anjos. Há um estrondo no céu, desce um ser com as vestes resplandecentes, ele rola a pedra, tira a pedra da boca do sepulcro, e na mesma hora senta sobre a pedra, cruzando a perna. Olha a dificuldade. Olha a dificuldade, ou seja, aquilo que para nós nessa terra é difícil, se nós clamarmos o reino de Deus, ele se manifestará. Deus vai remover muitas pedras aqui hoje. Deus vai remover pedras do coração. Deus vai tirar obstáculo de vida de pessoas, porque isso é necessário. Esse é o poder da ressurreição para a tua vida que está aí. Se você está numa cama, se você está no leito de UTI, se você está aí, sabe, do outro lado na internet vendo isso, hoje é o dia para você. Essa ressurreição é para você hoje. Não aconteceu só aquele dia. Aconteceu para você hoje. Deus tem uma vida nova através da ressurreição para a sua vida. Você que anda em depressão, você que tem complexo de inferioridade, sabe? Você que se acha menosprezado, Jesus morreu por você. E na ressurreição, segundo Colossenses capítulo 3, sabe o que a Bíblia diz? Que se você ressuscitou com Cristo, nova criatura você é. Ou seja, ele ressuscitou você. Na hora da morte dele, você entrou no túmulo com ele. Quando você recebe Jesus, ele ressuscita o teu espírito morto, porque estava no pecado. Então, ele triunfa na morte para que a morte não tenha poder contra a tua vida. Os sepulcros estão abertos, mas chegar um dia que a morte vai ter que dar conta de tudo isso. A morte foi vencida através de um sepulcro vazio, ou seja, aquilo que estiver morto na tua vida, Jesus está chamando para fora hoje, porque ele tem poder. Você tem poder contra a morte, ele tem poder contra a tua situação também. Sabe o que fazer? Olha, a depressão saia de dentro do sepulcro. Então todas as áreas da sua vida ele pode trabalhar. Então o triunfo do corpo é a morte. Por que será que a morte entra assim? O princípio de todas as coisas poderia ser a vida, mas a morte, porque a morte é o retorno ao pó. Um dia nós veremos Jesus, porque todos aqueles que receberam ele, através da crucificação, da ressurreição, vai ter galardão de vida eterna. Pense bem se a ressurreição hoje mesmo não pode fazer parte da tua vida, porque um sepulcro vazio está vazio, mas nós temos um ego dentro de nós, pensamos assim, nós não precisamos de Deus, né? Mas se ele ressuscitou, o sepulcro está vazio para que a glória de Deus se manifeste em nós. Sabe que nós diremos a morte, aquele grande dia, para a morte, quando vier um arrebatamento, onde o corpo triunfará, a alma será tomada do sepulcro? O apóstolo Paulo diz que, ó morte, tragada foi a tua vitória. Essa é a vitória de cada cristão. Ou seja, nós podemos crer no amanhã. Você pode crer no amanhã, porque Jesus ressuscitou. Nós damos aos nossos filhos ovo de Páscoa, mas nós nunca ensinamos aquilo que é ressurreição. Então, o poder do túmulo vazio está aqui hoje. Jesus Cristo ressuscitou. E eu vou dizer igual os anjos disseram a Maria Madalena, segundo o capítulo 20 de João. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que ressuscitou? Não é assim que a religião faz? Busca Jesus entre os mortos. Mas se ele está vivo, ele vai ter que se manifestar. E quando ele se manifesta, porque alguém clama a ele, sabe o que acontece? Aquilo que está morto vai ter que ressuscitar. E para começar agora a profetizar na tua vida, sabe o que acontece? Deus vai trabalhar em várias áreas. A partir de agora nós vamos orar. Eu, ele, o irmão Fernando, nós vamos orar, fazer uma oração por você agora que está no leito de UTI, você que está triste, você que teve uma perca na família do seu pai, ou seja, uma mãe, um irmão, sabe, é perca para você. Mas vou dizer uma coisa para você, Jesus ainda trabalha, ele é o mesmo hoje, eternamente. Ele morreu, mas ressuscitou para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. E naquela sepultura não há vestígio nenhum do seu corpo. Se fosse o seu, sabe o que aconteceria? Entraria em decomposição. Mas quando a morte tentou Jesus para levá-lo para onde queria, não pôde fazer tal coisa. Aí nós dizemos hoje como?